Todo mundo errou essa questão. 5 menos 5 vezes 2 mais 11. Mas você não precisa errar essa questão. Fique até o final do vídeo para você entender como é que a gente resolve uma questão como essa. Bom, vamos lá. Por que muita gente erra essa questão? Muita gente erra essa questão porque aqui a gente tem uma expressão numérica e a pessoa chega aqui na expressão numérica e vai resolvendo de forma aleatória. Então, chega aqui e resolve, ó. 5 menos 5 dá 0. 0 vezes 2 mais 11. 0 vezes 2 dá 0. 0 mais 11. E 0 mais 11 dá 11. E diz que o gabarito dessa questão aqui é 11, certo? Só que essa resolução aqui, ó, ela está errada. E por que essa resolução está errada, pessoal? Deixa aí nos comentários por que essa primeira resolução aqui está errada. Bom, essa primeira resolução aqui está errada porque a gente não considerou a ordem de prioridade na hora de resolver aqui a expressão numérica. Quando a gente tem uma expressão numérica, em relação às operações, primeiro a gente tem que efetuar multiplicação ou divisão e depois que a gente efetua soma ou subtração. Então, eu vou reescrever aqui essa expressão numérica para a gente poder calcular ela agora da forma correta. Então, ó, 5 menos 5 vezes 2 mais 11. Vamos agora calcular da forma correta. Então, se a gente tem uma expressão numérica, a gente tem que seguir a ordem de prioridade. Se aqui a gente tem subtração, multiplicação e soma, pela ordem de prioridade, o que a gente resolve primeiro? A multiplicação ou divisão. Como aqui só tem a multiplicação, a gente vai resolver a multiplicação primeiro, ó. Então, isso aqui a gente resolve primeiro. Então, 5 menos... Quanto é 5 vezes 2? 5 vezes 2 dá 10. Menos 10 mais 11. Então, agora a gente eliminou multiplicação ou divisão. Agora, sobrou aqui, ó, a subtração e a soma. Subtração e a soma têm o mesmo grau de prioridade. Então, tanto faz que a gente resolve primeiro. Mas a gente resolve sempre da esquerda para a direita quem aparece primeiro. Então, a gente vai resolver a subtração primeiro. 5 menos 10 dá menos 5. Então, menos 5 mais 11. E quanto é menos 5 mais 11? Se eu devo 5 e tenho 11... eu vou ter, no final, ter quanto? Ter 6, certo? Então, o valor dessa expressão numérica aqui é mais 6, beleza? Pronto, agora a gente encontrou o valor verdadeiro aqui dessa expressão numérica. Só que quando a gente chega no gabarito, a gente não encontra aqui esse valor 6. O que a gente encontra aqui? 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial e 4 fatorial. Então, a gente precisa calcular quanto é que vale esse fatorial aqui para verificar qual deles aqui dá o valor 6. Vamos começar de baixo para cima. O que significa 4 fatorial? 4 fatorial significa que eu vou pegar o 4 e vou multiplicar pelos antecessores dele até chegar ao 1. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 é 24. Então, 4 fatorial dá 24, que é diferente de mais 6. Agora, eu vou pegar o 3 fatorial. 3 fatorial significa que eu vou pegar o 3 e multiplicar pelos antecessores dele até chegar ao 1. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 é 6. Então, 3 fatorial dá 6, que foi exatamente o que a gente estava procurando. Então, o gabarito dessa questão é gabarito letra C, 3 fatorial. Só para completar, eu vou calcular quanto é 2 fatorial e quanto é 1 fatorial. 2 fatorial, eu pego o 2 e multiplico pelos antecessores dele até chegar ao 1. 2 vezes 1 é 2. Então, 2 fatorial dá 2. E 1 fatorial, por definição, 1 fatorial é igual a 0, pessoal. Beleza? Então, é isso aí. Então, nessa questão aqui, a gente aprendeu a resolver uma expressão numérica seguindo a ordem de prioridade. E também, no finalzinho, a gente aprendeu a calcular o fatorial. Beleza? Deixe seu like antes de passar para a próxima questão. Quantos cubos tem aqui? Então, aqui eu tenho uma figura geométrica que é composta por vários cubos. Para identificar quantos cubos eu tenho aqui no total, eu tenho que considerar que eu tenho aqui, ó, 3 camadas. Camada 1, camada 2 e camada 3. Então, temos um total de 3 camadas. Cada camada dessa aqui é composta por 9 cubos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou pegar 9... multiplicar por 3, que é a quantidade de camadas. 9 vezes 3 dá 27. Então, ao total, eu tenho 27 cubos. Gabarito letra A. Marina comprou 35 picolés para comer com suas 4 filhas. Que horas são? 3h25, 0h53, 12h53 ou 16h25. No primeiro momento, a gente pode olhar essa questão aqui e pensar: 35 picolés para comer com 4 filhas e tá perguntando o horário, não tem nada a ver. Bom, essa questão existe, deve existir alguma lógica por trás dessa questão. Então, vamos lá. Marina comprou 35 picolés. Então, você coloca aqui, ó, 35. Para comer com suas 4 filhas. Então, só são as filhas de Marina que vão comer os picolés? Não. São 5 pessoas ao total que vão comer os picolés, porque são as 4 filhas mais Marina. Como é que eu sei que são 5 pessoas? Porque a questão fala aqui, ó, comer com. Se é comer com, Mariana também vai comer, certo? Então, são 35 picolés
para 5 pessoas. Então, ó, 35 para 5. 35 para 5 te lembra alguma coisa? Lembra que quando a gente fala em relação aos horários, quando tá faltando, por exemplo, 20 minutos para 2 horas da tarde, a gente fala assim, 20 para as 2. Aqui a gente tem, ó, 35 para 5. Quer dizer o quê? Que tá faltando 35 minutos para 5 horas. Então, a gente vai buscar aqui no gabarito algo parecido com isso, 35 para 5, certo? Aqui é 3h25, ou seja, aqui, o próximo horário aqui é 4 horas, só que eu quero que o próximo horário seja aqui, que horário 5. Aqui é 0h53, o próximo horário aqui é 1 hora. A próxima hora cheia, no caso, né? Então, não é 0h53. 12h53, a próxima hora cheia aqui é o quê? 13 horas, que é 1 hora. Então, não é essa daqui. 16h25. 16h25, a próxima hora cheia vai ser 17 horas. E 17 horas é a mesma coisa que 5 horas. Ó, tá batendo, certo? Agora aqui, ó, 16h25. Significa que tá faltando aqui quantos minutos para dar 17 horas? De 16h25 para dar 17 horas, faltam exatamente 35 minutos. Então, ó, aqui onde está escrito 16h25, eu posso dizer que está faltando 35 minutos para 17, certo? E 17 a gente chama de 5 também, né? Então, 35 para 5, gabarito letra D. Se peixe é 8 e camarão é 12, então sardinha é 14, 15, 16 ou 17. Nesse tipo de questão, a gente tem que encontrar aqui, ó, uma relação entre peixe e 8, entre camarão e 12, para aplicar o mesmo padrão entre sardinha e uma dessas alternativas aqui. É comum a gente analisar a quantidade de letras. Também é comum analisar a quantidade de vogais. Podemos analisar também a quantidade de consoantes, entre várias outras coisas que a gente pode aqui analisar. A gente poderia analisar a quantidade de letras diferentes, entre vários. Vamos começar analisando aqui a quantidade de letras. Peixe tem 1, 2, 3, 4, 5 letras e está relacionado com 8. Camarão tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e está relacionado com 12. Daqui você consegue detectar algum padrão? Como é que esses 5 fez para virar 8? 5 vezes 2 dá 10 e 10 menos 2 dá 8. Como é que esse 7 fez para virar 12? A gente tem que aplicar esse mesmo padrão aqui, ó. 7 vezes 2 dá 14 e 14 menos 2 dá 12. Então, o padrão é, eu conto a quantidade de letras aqui do nome, multiplico por 2 e subtraio 2 unidades. E aí, eu vou encontrar o número associado. Então, vamos aplicar esse padrão aqui para a sardinha, para ver se a gente encontra aqui um gabarito. Então, vamos lá. Sardinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, eu vou pegar o 8 e aplicar o padrão. 8 vezes 2 e subtrair 2 unidades. 8 vezes 2 dá 16. E 16 menos 2 dá 14. Logo, sardinha é 14. Gabarito letra A. Deixe seu like antes de passar para a próxima questão.